O direito internacional humanitário é o conjunto de regras aprovadas pela comunidade internacional para proteger quem não participa da guerra. As convenções de Genebra têm a população civil como a principal preocupação, mas não a única. Pois é, e essa proteção ela não depende de quem tem razão ou quem começou as hostilidades. Quem explica o que diz o DIH e como interpretar o que acontece nos territórios de Israel e Gaza é o ex-consultor jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Tarcísio Dalmaso. Esse conjunto de regras ele tem dois grandes objetivos, né? De um lado, proteger certas pessoas e certos bens e os seus bens. Então, se eu estou protegendo o civil, eu protejo a sua casa. Se eu estou protegendo a população civil, eu protejo também seus bens culturais, o meio ambiente. Então, se eu estou protegendo o pessoal de saúde, estou protegendo ambulâncias, hospitais. Então, certas pessoas e bens, pessoas que estão fora de combate, mesmo que um dia até participaram do combate, né, que são os feridos, enfermos e também os náufragos. Os prisioneiros de guerra também merecem um tratamento especial. Esse é um primeiro bloco de proteção. E o outro, o direito internacional humanitário, ele também está preocupado com suprimir certos métodos e proibir ou limitar certos meios. E aí aqui nós entramos, então, nas armas proibidas, armas químicas, e proíbe certos métodos. A tomada de reféns é um método proibido, o escudo humano é um método proibido. Provocar a fome da população civil, que é uma outra acusação, é um método proibido de combate. À luz do direito internacional humanitário, como é possível analisar essa ação que acontece hoje naquela região? A principal preocupação hoje, do ponto de vista do direito humanitário, é em relação a essas pessoas protegidas. Evidentemente, a forma como está sendo feita essa ação militar, ela está provocando uma série de violações a esses grupos, né? Não há corredores humanitários, há bombardeios de casas, de hospitais, escolas, há impedimentos a respeito de chegada de medicamentos, de água. Uma vez constatadas o desrespeito a essas regras, que tipo de sanções podem advir historicamente? Como é que funciona isso? As violações graves ao direito internacional humanitário têm outro nome, que se chama crimes de guerra. Os crimes de guerra eles podem ser julgados por tribunais do mundo como um todo, porque se tratam de crimes internacionais. Então, se algum acusado entrar em algum estado qualquer e este tenha adaptado o seu direito para isso, né, ele pode ser julgado lá. E, claro, tem os tribunais internacionais. O Tribunal Permanente a respeito disso é o Tribunal Penal Internacional, criado em 1998, entrou em vigor em 2002, e o Estado da Palestina é um Estado parte, é importante frisar isso, então ele teria competência sobre todos os crimes que ali possam ocorrer. Então, o Tribunal Penal Internacional também pode julgar os acusados. Além disso, os estados podem ser responsabilizados internacionalmente por essas ações, né? A lembrar que daí nós temos, além dos tribunais de direitos humanos, enfim, regionais, nós temos a Corte Internacional de Justiça, que é responsável é o grande tribunal da ONU para a responsabilidade internacional dos estados, né? E já tem, por exemplo, se manifestado sobre esse assunto, na verdade, tem julgado esse assunto específico dos territórios ocupados, já inclusive tem um célebre parecer condenando os muros que foram feitos, né, para separar, isolar o povo palestino. Então, há também o julgamento do próprio Estado. A gente tem hoje um apelo por um cessar-fogo e uma negativa, né, do governo de Israel, apoiado por outros governos, como dos Estados Unidos, para que isso aconteça, alegando principalmente que isso daria oxigênio, fôlego para este grupo armado Hamas que está ali. Como é que se avalia essa questão? A paralisia do Conselho de Segurança, a ausência desse cessar-fogo, ele é em si
um grande atentado ao direito internacional como um todo. Por quê? O que ele atinge é, sobretudo, a população civil. Não há justificativa para negar direitos básicos num cenário de conflito armado, que são regras básicas do direito internacional humanitário, sob o argumento de que isso, de uma maneira ou de outra, iria favorecer o inimigo, digamos, o adversário. Então, essa não é uma justificativa razoável. A ONU está pecando de maneira grave em não logo determinar um cessar-fogo, sinalizar ao Egito a necessidade de fazer esse corredor humanitário, dando suporte, porque seria uma hipocrisia só abrir as portas, né, sem nenhum suporte humanitário às pessoas que para lá desejam. Existe, por exemplo, 30 e poucos brasileiros que desejam sair de lá, estão acuados, né, isolados, né, naquela faixa, assim como de outros tantos países, né? Então, na realidade, o cessar-fogo ele é fundamental para o estabelecimento da ajuda humanitária. E não é argumento razoável o fato de que isso, de uma maneira ou de outra, iria beneficiar o adversário.